Muito boa tarde a todos. Vou dispensar-me de referir todas as entidades aqui presentes, até porque a vantagem de falar em último é que vocês estão com tanta pressa que isto acaba, que até isso me perdoam. Depois, e excepcionalmente, queria falar sobre quem se encontra aqui na mesa, nomeadamente apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente do Conselho Superior, ao Sr. Presidente do Conselho de Supervisão, à Sra. Presidente do Conselho Regional de Coimbra e à Sra. Presidente do Conselho de Ontologia de Coimbra. Excepcionalmente porquê? Porque é a primeira vez que o Conselho de Supervisão, presidido pelo Sr. Conselheiro António Henriques Gaspar, está presente numa cerimónia oficial. Independentemente da posição política que eu já assumi e que continuarei a assumir em relação ao Conselho de Supervisão, tenho que referir que o Sr. Presidente me merece todo o respeito e me dá garantias de ser alguém que conhece a advocacia e que não é alguém que cai aqui vindo de outras áreas e que nada conhece de advocacia. A nossa posição de princípio em relação ao Conselho de Supervisão prende-se com o facto de poder acontecer que na presidência e mesmo na constituição do Conselho de Supervisão estejam pessoas sem qualquer ligação com a área da justiça na prática e que por isso não conheçam bem os meios em que nos movemos. E por isso, seja bem-vindo, Sr. Conselheiro, é uma honra tê-lo aqui. Depois, deixar aqui uma pequena nota, que é a seguinte: eu sou licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, por isso, não tenho, de certeza, o brilhantismo e a qualidade literária do texto da Sra. Presidente do Conselho Regional de Coimbra, que, de facto, tem a qualidade própria de quem se licenciou em Coimbra e, de facto, por isso, peço desde já desculpa por não estar à altura de tão brilhante texto que me antecedeu. Refira-se que a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a sua qualidade e o seu brilhantismo literário foi inclusivamente objeto do podcast mais ouvido em Portugal e, por isso, dou os parabéns à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra porque, de facto, é difícil estar à altura, quem vem de Lisboa e é licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, estar à altura de tão brilhantismo, de tanto brilhantismo na escrita, como aqui ficou demonstrado, e por isso, reconhecendo a minha inferioridade nesse aspecto, passarei a dizer aquilo que acho que posso dizer aqui, tentando não desmerecer o que me antecedeu. Uma das coisas que, de facto, eu queria referir e que me preocupa e que é uma responsabilidade que os órgãos atualmente eleitos têm é estarem à altura do centenário da nossa instituição. A responsabilidade que ora receberam é acrescida relativamente aos órgãos que vos precederam. Têm a honra de ser os órgãos do centenário. Essa honra implica que tenham, naturalmente, a consciência do que aí vem e do que nos vai ser exigido a todos por estarmos na Ordem dos Advogados, a mais antiga associação profissional nesta fase. Iremos, seguramente, cooperar todos e lutar pela dignificação da advocacia e por trazer a advocacia para a sociedade cada vez mais e trazer o advogado para o centro da atuação da Ordem dos Advogados, que isso é o mais importante e é seguramente algo que temos a responsabilidade de o fazer. Sentiu-se no último dia do advogado, na segunda-feira, uma expectativa e uma confiança nos novos órgãos que temos que merecer e que temos seguramente que conseguir realizar aquilo que esperam de nós. Porque, de facto,
essa confiança merece de nós o empenho total. Fui como fui aqui dito, e é a primeira vez que sou tratado assim, mas é sempre bom. Até aqui era o Presidente Santo do Conselho Regional de Lisboa, mas em virtude de estarmos em Coimbra, e isso também permite às pessoas de Lisboa aprenderem sempre, sou também Presidente emérito. De facto, a minha vida até agora foi dedicada, tal como a doutora Teresa, a um regional, no caso, o Regional de Lisboa. Com muita honra e, como tal, reconheço a importância dos regionais e a sua autonomia é fundamental para que a Ordem consiga avançar no sentido que todos queremos. Respeitarei, claro, a autonomia pela qual me debati no passado enquanto Presidente. Os conselhos regionais que aqui se encontram e os que não se encontram têm a garantia que o Conselho Geral respeitará sempre, mas sempre, a vossa autonomia e espera que também cooperem connosco na prossecução dos interesses dos advogados e da sua ordem, como disse a Sra. Presidente, sem confrontos, sem qualquer tipo de animosidade que não seja a própria da divergência de ideias que todos saudamos e pretendemos. Tem sido, de facto, desde a minha eleição, uma permanente viagem pelo país, sendo que essa viagem já começou quando fomos todos levados a eleições abruptamente. Tem sido a nossa prioridade passar a mensagem que queremos um país que deixe de andar a duas velocidades. Daí termos estado no interior profundo. Cito, por exemplo, Vila Real, Covilhã, Guarda e outras localidades onde estivemos, e sublinho que iremos continuar assim, porque de facto não queremos uma ordem a duas velocidades, pretendemos contribuir para que se consiga apoiar todos da mesma forma, dando os meios que sei que têm faltado no passado a alguns conselhos regionais, como, por exemplo, o Conselho Regional de Évora, da Madeira, Faro, de vez em quando também se queixa, e tudo faremos para que isso não volte a acontecer e para que a solidariedade seja efetiva e que não dependa da boa vontade do bastonário ou de qualquer Conselho Geral. A Ordem não pode permitir nem exigir que se trate de forma igual o que não é igual, porque isso não é justo. Um advogado que paga cotas na Madeira, na área de Évora ou noutro local qualquer, tem direito a ter o mesmo que um advogado que está em Lisboa ou no Porto. E refiro estes dois porque, efetivamente, são, por força do número de advogados e da distribuição das receitas, são, naturalmente, aqueles que têm uma autonomia efetiva e que têm receitas que lhe permitem ter essa autonomia, e ainda bem. O que nós pretendemos é que todos tenham a possibilidade de realizar eventos e de fazer as realizações que entendam e, naturalmente, o Conselho Geral tem a obrigação de os apoiar nessas realizações. Iremos, seguramente, como foi prometido e como eu já fazia e o Conselho Regional de Lisboa, que tive a honra de presidir, também já fazia, andar pelas delegações, juntamente com os conselhos regionais que seguramente nos irão acompanhar, porque o bastonário não pode ser alguém que fica no Largo de São Domingos, é alguém que quer estar próximo dos colegas, é alguém que quer ir à Covilhã, quer ir à Guarda, quer ir a Castelo Branco, quer ir a Orem, por exemplo. Estou a ouvir aqui o meu bom amigo, o Sr. Presidente da Delegação. Queremos andar por aí, queremos andar por todo o lado, porque não pode haver algo que eu ouvi na campanha, que é, desde há não sei quantos anos, que o bastonário não vem aqui. Não é isso que pretendemos, não é isso que iremos fazer, seja eu, seja qualquer membro do meu conselho, e temos aqui alguns, iremos seguramente andar perto de vós e procuraremos fazer ouvir a vossa voz, ouvir as vossas preocupações e
e procurar corresponder a essas preocupações juntamente com os conselhos regionais da respectiva área, no sentido de conseguirmos efetivamente transmitir a ideia da tal reciprocidade que foi aqui falada e que muitos colegas se queixam de não haver. Porque, de facto, há uma ideia que a Ordem dos Advogados só existe para pagar cotas, que tem que ser combatida por todos nós, seja por deficiente comunicação, seja por outro motivo qualquer, temos que lutar para que a nossa comunicação com os nossos pares seja melhor do que aquela que tem sido, porque, de facto, se eles dizem isso, é porque a nossa mensagem não passa e temos que ver quem é que falha, e eu, tendencialmente, tenho que assumir a minha responsabilidade enquanto bastonário e enquanto membro da Ordem há muito tempo, que se calhar não temos feito a melhor comunicação e temos que ver o que falhou para que consigamos, de facto, chegar a toda a gente. Os problemas são comuns, os problemas refletem-se em todos nós e a Ordem tem que assumir o seu papel, seja em Coimbra, seja em qualquer outro concelho regional, e estamos aqui para apoiar todos, nomeadamente, e como já tive a oportunidade de dizer noutras alturas, a justiça da Ordem dos Advogados, e neste caso o Conselho de Deontologia de Coimbra, terá o nosso apoio, porque entendemos que uma das prioridades da Ordem dos Advogados deve ser permitir uma justiça célere e que permita, de facto, credibilizar a justiça da Ordem dos Advogados para que não andemos, por um lado, a falar da morosidade dos tribunais e, por outro lado, temos a morosidade dentro de casa. Portanto, o apoio do Conselho Geral será total, na medida do orçamento, obviamente, mas iremos procurar dar essa ajuda, esse apoio para que, nomeadamente em termos de matéria de plataformas, tenham as plataformas, porque todos queremos tê-las. Naturalmente, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, Sra. Presidente, mas seguramente iremos começar, passo a passo, como sempre defendo, a construir um balcão online no Conselho Geral que irá aglomerar os serviços do Conselho Geral e, pensamos, iremos lutar para que seja uma plataforma nacional que permita albergar também os conselhos de deontologia, porque é isso que nós queremos, que haja uma porta digital para todos e para que não haja o problema que temos assistido dos contactos telefónicos com o Conselho Geral. Posso dizer, desde já aqui, que uma das queixas que existe em relação ao Conselho Geral, que é totalmente legítima, que é a questão de, por exemplo, quando os senhores magistrados precisam de um advogado e os colegas de escala, por qualquer motivo, não se encontram no tribunal, as dificuldades que têm, se for fora de horas ou se for ao fim de semana, para contactar o seu Conselho Geral. Isto é inadmissível, tem-nos revoltado, enquanto estávamos do lado de lá no Conselho Regional de Lisboa, e por isso posso afiançar-vos que, dentro de muito pouco tempo, os tribunais terão um plantão, entre aspas, na Ordem dos Advogados. Iremos fazer uma escala e 24 horas por dia, quem precisar de advogado nos tribunais não mais passará por não atendimento e por dificuldades aos fins de semana ou fora de horas, porque haverá sempre um funcionário da Ordem dos Advogados para vos atender e para fazer a nomeação que necessitam, porque, de facto, isso é um problema que existia e que não é admissível, porque nós temos que exercer as nossas competências e não podemos permitir que essa seja descurada. Por outro lado, algo que toda a classe tem que pensar e que, desde já, desafio os presidentes que aqui se encontram dos conselhos regionais a ponderar a situação, que é a questão das escalas que não são respeitadas por alguns colegas, que quando aparece a necessidade de os chamar, eles não estão presentes nem aparecem. A Ordem dos Advogados não pode permitir que esta situação continue. Temos que tomar medidas em conjunto com os conselhos regionais, porque, de facto, esta não é a imagem da advocacia que queremos. A advocacia tem que estar presente. Se não querem fazer escalas, não se inscrevam. É simples. Agora, fazer escalas e não estarem presentes e o Tribunal andar à procura de advogados que não estão, apesar de inscritos, esta situação não pode continuar.
temos que sensibilizar os colegas e temos que evitar que isto continue, porque a imagem da advocacia fica manchada e não dignifica aquilo que nós pretendemos, que é uma justiça célere e que a advocacia seja digna e respeite as suas competências e que, de facto, as suas obrigações têm que ser assumidas e cumpridas. Preocupa-nos também o facto de a Justiça, neste momento, passar e atravessar algumas situações preocupantes. Eu tenho falado da área da família, porque entendo que a área da família e das crianças exige um esforço acrescido da parte do Conselho Geral e dos Conselhos Regionais, porque temos que estar perto das pessoas e essa é a área que toca mais de perto das pessoas. Iremos criar uma comissão na área do direito da família e das crianças, em que iremos recolher nos tribunais as principais queixas e as principais reclamações existentes, no sentido de conseguirmos apurar essas queixas e transmiti-las ao Ministério da Justiça e nos conselhos consultivos em que estejamos presentes através dos representantes que vierem a ser nomeados. Quero desde já deixar aqui bem vincado, porque ainda não o disse, mas para que deixe de haver qualquer dúvida, este Conselho Geral não irá proceder à nomeação direta de membros dos Conselhos Consultivos, como foi feito no último triênio. Iremos solicitar aos Conselhos Regionais, que juntamente com as suas delegações, procedam à indicação dos membros que acham adequados para essas funções, porque o que nós queremos é a proximidade e essa é a nossa prioridade e entendemos que não é o Conselho Geral que deve estar nesse lugar através de representantes nomeados por si, mas devem ser aqueles que mais próximos estão, que são os seus Conselhos Regionais e as suas delegações, e são essas que sim conhecem melhor os problemas, que estão no terreno e que devem estar presentes nas reuniões dos Conselhos Consultivos. Por isso, em breve, Srs. Presidentes, irão receber o pedido para nomeação dos membros dos Conselhos Consultivos, porque essa é a nossa prioridade. Devem ser os Srs. Presidentes a fazer essa nomeação, que depois será, naturalmente, transmitida pelo Conselho Geral. Não queremos centralizar, defendemos, como disse, a proximidade. Estando na cidade dos doutores, não posso deixar também de referir aqui que a prioridade deste Conselho Geral, como aliás foi nos últimos anos prioridade da minha atuação enquanto dirigente do Regional de Lisboa, a formação. A formação é fundamental para que haja melhores advogados, é fundamental para que a advocacia seja respeitada e é fundamental para que prestemos o melhor serviço a todos os cidadãos. Por isso, e porque sabemos as dificuldades que nos são transmitidas, quer por colegas, quer por magistrados que sentem a falta de preparação de muitos colegas, é a nossa intenção apoiar aqueles colegas que de facto precisem de uma reciclagem nos seus conhecimentos, bem como os colegas que de facto precisam de ajuda na sua integração no ordenamento jurídico português, e a Ordem tem essa obrigação, em conjunto com os Conselhos Regionais, e iremos dinamizar a celebração de protocolos a nível nacional com as universidades, porque queremos as universidades ao nosso lado, queremos o apoio das universidades para nos garantir que temos sempre a visão das universidades e porque pretendemos aliar a prática e a teoria nas nossas formações. Por isso é essencial ter connosco as universidades e ver e passar para os colegas as tendências que existem ao nível do direito e que são sentidas as diferenças ao nível das diversas universidades existentes em Portugal, e por isso será uma das nossas prioridades também, e por isso já falei com algumas e irei continuar pessoalmente, quer através dos membros do Conselho Geral, a estabelecer esses contactos para que possamos evoluir em termos de formação com qualidade, chamando os melhores e conseguindo dar
uma formação de qualidade aos nossos colegas. Como já repararam e como tem sido referido por diversas vezes pelo Conselho Geral na minha pessoa, quer antes da campanha, é a nossa prioridade também conseguir levar os livros da nossa biblioteca a todo lado. Não é aceitável que os advogados não tenham um acesso facilitado aos nossos livros existentes na nossa biblioteca e, por isso, iremos trabalhar para, muito em breve, ainda não vai ser a biblioteca virtual, que foi falado, isso não é possível, mas iremos trabalhar para que, muito em breve, seja possível requerer e solicitar à Biblioteca da Ordem dos Advogados livros, fotocópias parciais de livros, digitalizações parciais, para que não tenham mais que se deslocar a Lisboa para consultar os livros. Vamos tornar esse serviço mais fácil de aceder e iremos disponibilizar toda a informação muito em breve, porque já estamos a trabalhar nesse sentido. Também eu anunciei no Dia do Advogado, e não podia deixar de o referir aqui, a plataforma Pode Advogar, que existia e que foi uma iniciativa do Conselho Regional de Lisboa, também já está disponível a todos e, muito em breve, deixará de ser separada do que existe no Conselho Geral e será objeto de integração informática que já existe, na plataforma que já existe na Ordem dos Advogados, no seu Conselho Geral, e será muito mais fácil para vós acederem e, em breve, iremos divulgar as funcionalidades e como podem lá chegar. Iremos também lutar para que os canais de comunicação da Ordem dos Advogados sejam livres de censura. Creio que isso já perceberam que acabou. Já há comentários nas páginas oficiais da Ordem dos Advogados. Eu diria que foi a primeira coisa que eu fiz assim que tomei posse. Acho que no dia da tomada de posse já estava disponível a possibilidade de comentarem. Não é admissível que a Ordem dos Advogados, que é defensora da liberdade, tenha fechado os comentários nas suas redes sociais. Obviamente que ter comentários e a possibilidade de comentar nas nossas redes implica que tenhamos coisas que não dignificam a advocacia, comentários que não são dignos, mas quem os faz fica com eles e preferimos isso do que impedir colegas que verdadeiramente querem dizer algo que possa ser valorizado por nós e não o possa fazer porque os canais das redes sociais estão fechados. Isso não vai acontecer e já que terminou essa parte da censura. Por outro lado, queremos transformar também os meios que temos neste momento, como, por exemplo, a newsletter da Ordem dos Advogados, numa verdadeira newsletter da Ordem dos Advogados e não pode ser mais uma newsletter do seu bastonário. Tem que ser uma newsletter plural que reflita a diversidade da Ordem dos Advogados e dos seus eventos e que se torne uma referência na área jurídica e que todos possam ter orgulho em vê-la digitalmente, porque vai ser digital, e que possam ter acesso a tudo o que é informação jurídica, nomeadamente informação jurídica, uma compilação que vocês provavelmente nem sabem que existe, que está no Conselho Geral com muita informação relevante, mas que infelizmente não conseguem chegar lá, como eu também não conseguia, só agora é que consegui porque me ensinaram. Portanto, a nossa tarefa vai ser disponibilizar essa informação e creiam que é uma informação muito relevante, que é feita pela nossa bibliotecária todos os dias, que tem muita informação que vos pode ajudar nos vossos processos e nas vossas análises. Por isso, muito em breve também será disponibilizada de forma clara e acessível a todos, para que todos possam facilmente chegar e utilizar na vossa vida diária. Queremos, efetivamente, dar instrumentos, permitir-vos ter a ordem ao vosso lado, de forma que sintam que as vossas cotas servem para alguma coisa, porque essa é a nossa luta e tudo faremos para que percebam que a ordem existe, tem que continuar a existir, mas só o pode fazer convosco e com o vosso apoio e convosco nas nossas lutas, nas lutas da advocacia. Não significa que andemos em confrontos estéreis
com o Ministério da Justiça, porque isso também já acabou, pelo menos não é isso que nós iremos fazer, e pretendemos, com essa possibilidade de estabelecer diálogo com todos, conseguir que a advocacia seja mais respeitada, haja avanços, seguramente não serão aqueles avanços que queremos logo de início, mas esperamos pelo menos que haja avanços e não somente retrocessos, que é o que tem acontecido nos últimos anos. O bastonário não irá assumir posições de confronto sistemático, como aconteceu nos últimos 6, 7 anos. O bastonário irá comunicar quando se justificar, sem que tal signifique qualquer tipo de posicionamento político, seja em relação ao partido A ou em relação ao partido B. Por isso, e para terminar, neste mandato que agora se vai iniciar, podem contar com um bastonário e com um Conselho Geral que está aqui para vos apoiar a todos, delegações, conselhos de ontologia, conselhos regionais, porque de facto o que nós queremos é que o bem comum seja o que norteia a nossa atividade e, neste caso, o bem comum é defender a advocacia e contribuir para uma justiça efetiva, combatendo a morosidade de que tanto se fala, mas, em especial, combater a percepção de morosidade que é transmitida por poucos processos e não pela generalidade dos processos, porque temos que explicar às pessoas que os processos mediáticos não são a justiça no seu todo e são uma pequena parte dela, e isso depende de nós e é uma luta que vamos encetar enquanto Conselho Geral. Por isso, Sra. Presidente, contem connosco, nós estamos aqui para vos apoiar e vamos, como dizia alguém, fazer coisas bonitas pela advocacia. Muito obrigado a todos.